Nos últimos anos, temos ouvido falar repetidamente de Taiwan. Na verdade, é apenas uma pequena ilha no mapa, mas hoje é um dos lugares mais importantes do mundo. Quando há notícias sobre a tensão entre a China e Taiwan, governos, militares e grandes empresas de vários países acompanham imediatamente. Mas por quê? Por que uma pequena ilha consegue causar tanta preocupação nas nações mais poderosas do mundo? Para entendermos isso, precisamos voltar a uma guerra que começou há mais de 80 anos. Uma guerra que nunca terminou completamente, e essa é a Guerra Civil Chinesa. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir para você deixar um like e se inscrever no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, grande parte da China foi destruída. Isso porque eles lutaram contra a ocupação japonesa por mais de 8 anos. Milhões de soldados e civis também morreram. Muitas cidades foram destruídas e a economia do país entrou em colapso. Mas quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos em agosto de 1945, a paz não veio em seguida. Em vez disso, reacendeu-se o antigo conflito dentro da própria China, com dois grupos querendo governar o país. O primeiro era o Kuomintang, ou KMT, liderado por Chiang Kai-shek. Eles eram o governo oficial da China naquela época e eram reconhecidos por muitos países, incluindo os Estados Unidos. O segundo era o Partido Comunista Chinês, ou PCC, liderado por Mao Tse-tung. Esses dois grupos eram inimigos há muito tempo. Na verdade, mesmo antes da chegada dos japoneses, eles já estavam lutando pelo controle da China. Eles só se uniram temporariamente durante a ocupação japonesa, pois tinham um inimigo comum e precisaram lutar juntos. Mas mesmo estando do mesmo lado contra o Japão, a rivalidade entre eles nunca desapareceu. Enquanto o mundo inteiro estava ocupado com a guerra, a tensão entre os dois grupos continuava a aumentar. Após a rendição do Japão, a velha pergunta sem resposta voltou imediatamente. Quem realmente governaria a China? Seriam os nacionalistas de Chiang Kai-shek ou os comunistas de Mao Zedong? No papel, o grupo de Chiang parecia muito à frente, com milhões de soldados. Eles tinham apoio do Estado Saudita. Tinham acesso a mais armas, veículos, aviões e equipamentos militares. À primeira vista, parecia impossível derrotá-los, mas os comunistas viam as coisas de outra forma. Enquanto o KMT controlava muitas grandes cidades, o PCC silenciosamente fortalecia sua influência nas províncias e vilarejos. Muitos camponeses os apoiavam por causa das promessas de reforma agrária e mudanças sociais. Aos poucos, sua influência nas áreas rurais estava crescendo. Essas eram áreas onde o governo central mal chegava. Enquanto isso, havia outra região muito importante que ambos os lados queriam conquistar. Esta é a Manchúria, no norte da China. Durante a guerra, ela se tornou o centro industrial do Japão na Ásia. Lá havia muitas fábricas, ferrovias, armas e infraestrutura. Em outras palavras, quem controlasse a Manchúria teria uma grande vantagem na guerra que estava por vir. Mas havia um problema. Antes que as forças de Chiang chegassem lá, a União Soviética já havia entrado primeiro. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos atacaram as forças japonesas nessa região, e foram eles que controlaram o local primeiro. Por causa disso, a situação ficou ainda mais complicada, porque, de repente, não só os chineses estavam envolvidos, mas também as duas maiores potências que logo iriam se enfrentar na Guerra Fria. E eles eram os Estados Unidos e a União Soviética. Enquanto a tensão aumentava, uma pergunta começava a surgir. Se ambos os lados se recusavam a ceder e ambos queriam controlar toda a China, seria possível evitar uma nova guerra? Mas vamos discutir isso mais a fundo. Muitos oficiais do campo de Chiang Kai-shek estavam ocupados controlando as grandes cidades. Enquanto isso, silenciosamente, a influência dos comunistas estava se expandindo nas províncias. Aos poucos, eles aumentavam as áreas sob seu controle. Mais e mais camponeses estavam se tornando apoiadores deles. Eles também estavam recebendo mais combatentes para suas fileiras. Em outras palavras, enquanto parecia que o KMT controlava as principais cidades, o PCC estava ficando mais forte nas áreas entre elas. E à medida que ambos os lados se expandiam, as batalhas também se tornavam mais frequentes. Em 1946, a Manchúria se tornou o centro de combates intensos. Tanto o KMT quanto o PCC
sabiam que essa região era extremamente importante. Quem conseguisse controlá-la teria uma grande vantagem em toda a guerra. Os Estados Unidos tentaram novamente conter a situação que piorava. Houve um novo cessar-fogo por meio de negociações lideradas pelo general George Marshall, mas como nos acordos anteriores, ninguém realmente confiava um no outro. Ambos os lados usavam cada pausa para se preparar para a próxima batalha. Do lado de Chiang Kai-shek, ele acreditava que precisava esmagar imediatamente o PCC antes que se fortalecesse completamente. Para ele, não poderia haver uma China estável enquanto existisse um exército comunista separado que continuava a se expandir. Enquanto isso, o PCC aproveitou cada cessar-fogo para fortalecer sua posição no nordeste da China. Quando as forças soviéticas deixaram algumas áreas da Manchúria, os comunistas rapidamente entraram e tomaram o controle das cidades importantes. Uma dessas cidades foi Harbin, uma das maiores da região. Por causa disso, sua presença no norte da China ficou ainda mais forte. Mas em junho de 1946, Chiang decidiu encerrar as negociações. Ele lançou uma grande ofensiva contra o PCC. Essa foi uma das maiores operações militares de toda a Guerra Civil. De várias direções, as forças do KMT atacaram simultaneamente. O objetivo deles era cercar e destruir o principal exército dos comunistas. À primeira vista, o plano parecia bem-sucedido. Muitas unidades do PCC foram forçadas a recuar. Alguns grupos sofreram pesadas perdas. Muitas cidades e vilarejos voltaram ao controle do governo nacionalista. Mas havia um grande problema. Eles não conseguiam capturar a principal força do PCC. Em vez de lutar diretamente, os comunistas frequentemente recuavam quando estavam em desvantagem. Quando viam uma oportunidade, eles atacavam de repente as unidades dispersas do KMT. Essa era a estratégia que Mao já usava há muito tempo: evitar inimigos mais fortes e atacar as partes mais fracas do exército. Enfraquecer gradualmente o inimigo até que ele perca sua força. Por causa disso, mesmo que o KMT tenha conquistado muitos territórios, no final de 1946, eles ainda não haviam alcançado o objetivo mais importante. O principal exército do PCC ainda existia. Ele continuava lutando e continuava crescendo. À medida que a guerra piorava, os Estados Unidos começaram a perder a paciência. As tentativas não tiveram sucesso. Unir os dois lados. No início de 1947, o general Marshall deixou a China definitivamente. Para Washington ficou claro que o conflito não poderia mais ser resolvido por negociação. Depois disso, o grupo de Chiang ficou ainda mais agressivo. Eles lançaram uma nova série de ofensivas. Um dos principais alvos era a província de Shanxi e as áreas que serviam como centro de operações do PCC. Yan'an é a cidade símbolo do movimento comunista. Durante muitos anos, para muitos oficiais do KMT, quando Yan'an caísse, todo o movimento de Mao também cairia. Mas a liderança comunista tinha uma visão diferente. À medida que o exército nacionalista se aproximava, Mao tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Ele não defendeu a cidade até a morte. Em vez disso, ele a abandonou. Para ele, o exército era mais importante do que uma cidade. A capacidade de lutar era mais importante do que manter um lugar específico. Por isso, quando o KMT finalmente tomou Yan'an, muitos oficiais em Nanjing comemoraram. Eles sentiram que estavam perto de vencer. Mas por trás dessa vitória, havia um problema maior que eles não perceberam. Eles conquistaram a cidade, mas não destruíram o exército de Mao. Eles não conseguiram desmantelar a organização do PCC e não conseguiram impedir a contínua expansão de sua influência nas províncias. Enquanto o KMT estava ocupado controlando mais territórios, suas linhas de suprimento ficavam cada vez mais longas. Mais soldados precisavam ser espalhados por diferentes lugares. Era preciso gastar mais problemas precisavam ser resolvidos. Enquanto isso, o PCC continuava recrutando, treinando e fortalecendo seu exército. Aos poucos, uma coisa ficava clara: a guerra não terminaria em apenas alguns meses. A batalha, que Chiang esperava terminar rapidamente, estava começando a se tornar uma longa guerra de desgaste, suprimentos, economia e resistência. E nesse tipo de guerra, nem sempre vence o exército com mais armas. Às vezes, vence o lado que consegue esperar mais, ainda assim. Neste ponto da guerra, começou a surgir a maior diferença entre os dois campos. Ambos queriam controlar toda a China.
Ambos tinham milhões de apoiadores, ambos tinham grandes exércitos, mas a maneira de pensar deles era completamente diferente. Para Chiang Kai-shek e para o Kuomintang, a guerra era uma operação para eliminar completamente seus inimigos. Eles acreditavam que, ao conquistar as principais cidades e centros do governo, a luta terminaria. Essa era a visão comum de muitos militares naquela época. Se você controla as cidades, você controla o país. Mas Mao Zedong tinha uma visão diferente. Para ele, as cidades não eram o mais importante. O mais importante era o exército, meus apoiadores e a capacidade de continuar lutando. Por isso, quando o PCC estava em desvantagem em algum lugar, eles não hesitavam em recuar. Eles não viam a retirada como uma derrota. Para eles, isso era apenas parte de um plano maior. Se precisassem abandonar uma cidade para salvar seu exército, fariam isso. E esse é um dos motivos pelos quais o KMT falhou repetidamente em esmagar os comunistas. A cada ofensiva lançada pelo governo nacionalista, eles se afastavam ainda mais de suas bases principais. Suas linhas de suprimento ficavam mais longas. Havia mais cidades, mais lugares que precisavam proteger. Mas também crescia o número de soldados presos em guarnições e postos de controle. No mapa, o controle deles parecia aumentar, mas na vida real, cada novo território que conquistavam se tornava um peso maior. Era como uma pessoa que continua comprando terras, mas não havia pessoas suficientes para vigiar tudo. Enquanto isso acontecia, a situação era o oposto no PCC. Eles continuavam recrutando novos soldados. Eles continuavam fortalecendo sua organização. Além disso, sua coordenação entre as diferentes regiões era muito boa. No final de 1947, seu exército já havia crescido bastante. Eles tinham muito mais artilharia. Também tinham mais metralhadoras do que nos anos anteriores. E, acima de tudo, eles estavam mais confiantes para passar da defesa para a ofensiva. Aos poucos, o rumo da guerra estava mudando. O campo que antes só recuava agora começava a atacar. Enquanto isso, o lado que antes era dominante era forçado a se defender em vários lugares ao mesmo tempo. Em 1947, o PCC lançou uma série de grandes contraofensivas. Em vez de enfrentar todo o exército do KMT de uma só vez, eles escolhiam cidades e unidades que estavam separadas da força principal. Quando chegava reforço de uma área próxima, eles esperavam por ele no caminho, depois atacavam. Isso aconteceu repetidamente em várias partes do norte da China. Por causa disso, muitos comandantes do KMT começaram a ter medo de enviar reforços. Cada comboio que partia podia não voltar mais. Com o tempo, o moral de muitas tropas nacionalistas começou a cair. Alguns se rendiam, outros fugiam, e havia até unidades inteiras que mudavam de lado para o Partido Comunista da China. Para os comunistas, isso era muito importante. Eles não apenas reduziam o número de inimigos, mas também aumentavam o próprio exército. O antigo soldado inimigo se tornava um novo soldado do Partido Comunista da China. As antigas armas do KMT eram usadas contra seus antigos donos. Aos poucos, o ímpeto das forças comunistas ia crescendo. Isso ficou mais claro na Manchúria. Essa é a região que há muito tempo vem sendo disputada pelos dois lados. No começo, o KMT ainda controlava a maioria das cidades importantes lá. Eles tinham centenas de milhares de soldados e muitos equipamentos vindos dos Estados Unidos. No papel, eles ainda eram mais fortes, mas na luta real eles estavam sendo cercados pouco a pouco. À medida que o controle do Partido Comunista da China se expandia sobre as áreas rurais e rotas de suprimento, as guarnições do KMT começaram a ficar isoladas umas das outras. Uma a uma, suas conexões foram cortadas. Uma a uma, sua área de controle diminuiu. Em 1948, ficou claro que a grande batalha por Manchúria estava prestes a começar. E o resultado disso não decidiria apenas o destino daquela região. É possível que isso também determinasse quem seria o próximo verdadeiro líder de toda a China. Nos meses seguintes, aconteceria uma das campanhas mais importantes de toda a Guerra Civil Chinesa. Uma série de batalhas que mudaria o equilíbrio de poder na Ásia e aproximaria o Partido Comunista de sua maior vitória. Com a intensificação da guerra, não só os soldados sofriam, o impacto era ainda maior para as pessoas comuns. Em cada vila que caía nas mãos do novo exército, as leis mudavam, os líderes mudavam e, às vezes, também mudava quem estava seguro e quem estava em perigo. Nos lugares controlados pelo PCC, uma das maiores promessas deles era terra para os camponeses pobres.
Para muitos camponeses naquela época, isso era algo muito importante. Por causa do antigo sistema, muitas famílias trabalhavam em terras que não eram delas. Por isso, quando os comunistas disseram que iriam reduzir o aluguel da terra e distribuir as terras dos grandes proprietários ricos, muitos ouviram. Isso não significa que todos os agricultores acreditaram imediatamente no comunismo. Para muitos, o motivo era mais simples. Eles queriam cultivar, queriam ter sua própria terra e, quando finalmente conseguiam a terra, tinham medo de que o antigo proprietário voltasse e a tomasse de volta. Por isso, muitos deles foram forçados a se apegar ao Partido Comunista Chinês, porque achavam que essa era a única maneira de proteger a nova vida deles. Mas esse processo não foi limpo. Em alguns lugares, a reforma agrária foi violenta. Alguns proprietários de terras e muitos agricultores ricos foram humilhados em público. Alguns foram acusados de serem exploradores. Alguns foram punidos e, em certos casos, mortos. De acordo com alguns historiadores, é difícil determinar o número exato, mas está claro que muitos civis foram vítimas da violência política durante a Guerra Civil. Do lado do KMT, o sofrimento assumiu uma forma diferente. Nas áreas controladas pelo governo nacionalista, a economia entrou em colapso e os preços dos alimentos e produtos básicos dispararam. O dinheiro economizado por muitas famílias de repente quase não tinha mais valor. Era como se você tivesse dinheiro hoje, mas no dia seguinte ele comprasse muito menos coisas. E em poucos anos, a hiperinflação piorou ainda mais. À medida que os preços subiam, mais pessoas passavam fome. À medida que as pessoas passavam fome, sua confiança no governo diminuía ainda mais. Nos antigos territórios ocupados pelo Japão, havia ainda mais problemas. Alguns civis eram suspeitos de terem colaborado com os japoneses. Antigos donos de terras retornaram cobrando dívidas ou aluguel. Havia também soldados que pegavam comida, roupas e suprimentos porque já não tinham quase nada para si mesmos. Por isso, para muitos chineses comuns, parecia que não havia mais nenhum lado seguro. Quando o PCC chegava, havia medo das campanhas políticas e das punições. Quando o KMT chegava, havia medo da corrupção, da fome, da apreensão forçada de suprimentos e da desvalorização do dinheiro. Esse é o ponto importante. Não foram apenas armas e tanques que venceram a guerra. Grande parte disso foi quem o povo mais acreditava. E à medida que a crise piorava nas áreas do KMT, a propaganda do PCC entrava com mais facilidade. Muitos soldados do exército nacionalista estavam exaustos. Muitos deles foram forçados a lutar. Nem todos queriam morrer por um governo no qual já não confiavam. Por isso, quando o PCC disse que eles podiam se render, voltar para casa ou se juntar ao novo exército, muitos ouviram. Foi aí que as forças comunistas ganharam ainda mais impulso. Eles não estavam apenas vencendo nas batalhas. Eles também estavam pegando soldados, armas, comida e suprimentos do inimigo. Em 1948, o exército de Mao já não era apenas uma força guerrilheira. Eles estavam mais organizados. Seu arsenal de artilharia era muito maior. Mas agora eles já conseguiam lutar em grandes operações. E a prova mais clara disso foi a campanha de Huaihai. O alvo dessa campanha era Suzhou, um centro ferroviário muito importante. Quando você controla Suzhou, você controla grande parte do movimento de tropas e suprimentos no centro da China. Por isso, para o KMT, era necessário defendê-la. Para o PCC, era necessário conquistá-la. Aqui, um número enorme de soldados de ambos os lados se reuniu. Esta foi uma das maiores batalhas após a Segunda Guerra Mundial. No começo, o KMT ainda tinha vantagem. Eles tinham blindados, artilharia e apoio aéreo. Mas eles tinham um problema que continuava aparecendo durante toda a guerra. A coordenação era fraca, as decisões eram lentas e alguns comandantes tinham medo de agir porque poderiam ser emboscados. Enquanto isso, o PCC estava usando a mesma estratégia que já vinha aplicando há muito tempo. Cercar com unidades separadas, cortar a retirada, impedir o reforço e depois derrotar o inimigo pela fome, frio e pressão constante. À medida que a batalha se prolongava, a situação dos soldados do KMT piorava. Faltava comida, faltavam suprimentos e o clima estava frio. Havia soldados que quase não tinham mais o que comer. No final, uma grande parte das forças do KMT caiu em Huaihai. Essa derrota praticamente acabou com as esperanças de Chiang Kai-shek de manter a China continental. Enquanto isso acontecia, as forças comunistas também atacavam no norte. Os alvos eram as regiões próximas de Pequim, Tianjin e Tianjin. As defesas do KMT foram destruídas uma a uma. Tianjin foi invadida
e caiu após uma intensa batalha dentro da cidade. Depois disso, ficou ainda mais claro que o governo nacionalista não conseguia mais impedir o avanço do PCC. Em janeiro de 1949, as forças comunistas entraram em Pequim. Isso foi um grande símbolo. Não era apenas a conquista de uma cidade. Isso era um sinal de que o antigo inimigo, que era subestimado pelo KMT, agora tinha capacidade de entrar em uma das cidades mais importantes da China. No mesmo mês, Chiang Kai-shek renunciou ao cargo de presidente. Mas isso não significava que ele havia abandonado completamente o poder. Ele ainda mantinha grande influência sobre os militares. Seu plano agora era recuar para o sul e criar uma linha defensiva no rio Yangtze. Ele esperava que as forças comunistas estivessem cansadas após as batalhas consecutivas, mas Mao não parou. Em vez de descansar por muito tempo, ele continuou a ofensiva. Na primavera de 1949, as forças comunistas atravessaram o rio Yangtze. Muitas unidades do KMT já não lutavam com seriedade. Alguns recuaram, outros se renderam e outros ainda fugiram para o sul. Depois disso, Nanjing, a antiga capital do governo nacionalista, caiu. Depois, Xangai, principal cidade econômica da China, também caiu. O PCC tentou tomar a cidade sem destruí-la completamente, pois Xangai era extremamente importante para a economia do país. Em apenas alguns meses, o restante do controle do KMT no continente desmoronou. E em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong declarou em Pequim a fundação da República Popular da China. Para o PCC, esse foi o começo da nova China. Para o KMT, foi o fim de seu domínio no continente. Mas a história não terminou aí, porque, enquanto Mao já controlava Pequim, Nanjing e Xangai, ainda havia um lugar que ele não controlava. Uma ilha do outro lado do mar, Taiwan. E é aí que começa o próximo grande capítulo de tensão, que até hoje ainda é sentido pelo mundo inteiro. No final de 1949, o resultado da guerra já estava claro. Quase toda a China continental estava sob o controle do Partido Comunista. As cidades foram caindo uma a uma. Um a um, os exércitos restantes do KMT foram se rendendo. E à medida que as forças comunistas se aproximavam, Chiang Kai-shek foi forçado a tomar a decisão mais importante de sua vida. Ele já não conseguia mais defender o continente. Seu exército restante também não era mais suficiente para impedir o avanço do PCC. Em vez de ficar e ser capturado, ele escolheu recuar. Em dezembro de 1949, junto com o restante de seu governo, centenas de milhares de soldados e um grande número de refugiados, ele atravessou para Taiwan. Esta é a ilha que virou o último bastião da República da China. Mas não foi apenas uma simples mudança. Taiwan já tinha sua própria história antes da chegada das forças de Chiang. Desde 1895, ela estava sob controle do Japão após a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Durante quase 50 anos, uma geração inteira de taiwaneses cresceu sob o domínio japonês. Por isso, quando a ilha voltou ao controle da China após a Segunda Guerra Mundial, o relacionamento entre os locais e a nova administração vinda do continente não foi imediatamente harmonioso. Muitos taiwaneses sentiram que apenas trocaram de governante. Não demorou muito para que a tensão explodisse. Em fevereiro de 1947, houve um grande protesto contra o governo. O que se seguiu foi um dos períodos mais sombrios da história de Taiwan. De acordo com historiadores, milhares de civis morreram na repressão que mais tarde ficou conhecida como o Incidente de 28 de fevereiro ou Incidente 228. Até hoje, esse ainda é um dos acontecimentos históricos mais importantes de Taiwan. Com a chegada dos refugiados e soldados do continente, em 1949 o KMT rapidamente transformou a ilha em uma grande fortaleza militar. Eles construíram defesas, treinaram soldados e por muitos anos ainda tinham esperança de que um dia recuperariam a China continental. Porém, do outro lado do mar, Mao também enfrentava problemas. Embora tenha vencido a Guerra Civil, ele ainda não controlava totalmente todos os territórios reivindicados pela nova República Popular da China. Nos anos seguintes, o novo governo expandiu seu controle sobre várias regiões, incluindo Xinjiang e Tibete. Simultaneamente, a nova ordem da Guerra Fria surgiu na Ásia, tornando Taiwan mais relevante do que nunca. Nos primeiros meses após a vitória do PCC, os Estados Unidos ainda não tinham certeza se apoiariam Taiwan. Na verdade, houve declarações naquela época do governo do presidente Harry Truman que mostravam que eles não queriam se envolver diretamente na questão da ilha.
parecia que Taiwan estava sozinha. Parecia que nada poderia impedir a possível invasão da China comunista. Mas tudo mudou em 1950. A Guerra da Coreia começou e muitos oficiais em Washington passaram a temer a expansão do comunismo no leste asiático. Por causa disso, os Estados Unidos decidiram proteger Taiwan de um possível ataque. Uma das medidas mais importantes foi enviar a 7ª Frota para o Estreito de Taiwan. Essa simples decisão teve um impacto enorme na história. Por causa da presença dos Estados Unidos, ficou mais difícil para Pequim realizar uma grande invasão a Taiwan. E por causa disso, os dois governos permaneceram separados, uma China no continente e uma República da China em Taiwan. Até hoje ainda podemos ver os efeitos desses acontecimentos. Mas antes de chegarmos ao presente, há uma pergunta importante. Por que o Partido Comunista Chinês venceu? Por que o KMT perdeu, mesmo tendo mais soldados? Tinha mais armas e mais apoio de outros países no início da guerra. Uma das maiores razões foi a perda de confiança do próprio povo no governo nacionalista. Depois de uma longa luta contra o Japão, o país estava cansado. Os soldados também estavam exaustos. Muitos deles estavam com fome. Muitos só queriam voltar para casa. À medida que a guerra se prolongava, aumentava o número de desertores, mais pessoas se rendiam e mais ainda passavam para o lado do PCC. Ao mesmo tempo, o problema da corrupção em algumas partes do governo KMT piorou. A economia entrou em colapso. Os preços dos produtos dispararam. O cidadão comum sofreu muito. Enquanto isso, mesmo que o sistema do PCC não fosse perfeito, eles conseguiram mostrar uma direção alternativa para muitos agricultores e comunidades pobres. Eles implementaram reformas que muitos nas áreas rurais consideraram mais benéficas. No aspecto militar, sua estrutura de comando era mais organizada. A coordenação era melhor. O plano de longo prazo deles era mais claro. E à medida que seu exército se fortalecia, também aumentava sua capacidade de realizar grandes operações. Por outro lado, o KMT era repetidamente forçado a defender muitos lugares ao mesmo tempo. Aos poucos, eles estavam ficando sem pessoas, suprimentos e tempo. Em outras palavras, isso não era apenas uma luta de soldados. Isso também era uma luta de sistemas, uma luta de economia, uma luta de liderança e uma luta para conquistar o apoio das pessoas comuns. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung declarou oficialmente a fundação da República Popular da China em Pequim. Para muitos, aquele foi o fim da Guerra Civil Chinesa. Mas, tecnicamente falando, nunca houve um acordo de paz oficial entre os dois lados. Não existiu tratado formal declarando o fim da guerra. E é por isso que a questão de Taiwan continua sendo um dos principais focos de tensão geopolítica do mundo até hoje. A tensão que começou durante a Guerra Civil dos anos 1940 nunca desapareceu de verdade. Ela só mudou de forma, e por mais de 70 anos, a pergunta que ainda não foi totalmente respondida continua a mesma. Será que a China e Taiwan voltarão a ser um só país? Ou eles continuarão em caminhos separados nas próximas décadas? E enquanto a China continua a se fortalecer e os Estados Unidos continuam apoiando Taiwan, o capítulo que começou na Guerra Civil Chinesa permanece em aberto. Uma guerra que não apenas moldou a China moderna, mas também continua a afetar o equilíbrio de poder em todo o mundo até hoje.